É com muita fé e por acreditar muito na leitura orante, como uma oração a Deus que nos liberta, que nos conecta com Ele, que nos integra, é que estou aqui. Para com muita satisfação fazermos essa leitura orante juntas. Então vamos esvaziar de tudo que possa nos desviar a atenção neste momento. Vamos nos colocar inteiras diante de Deus através do texto bíblico. Então vamos iniciar entoando, escutando e entoando o refrão. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Agora iniciemos com o sinal trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso texto hoje, nós podemos já tomar a nossa Bíblia em Lucas 10, capítulo 10, versículos de 25 a 37. É para essa comunidade que Lucas falou outrora e que fala conosco agora. Quem pode ler este texto? A Ana Lúcia, né? Então, Ana Lúcia, você pode ler o texto que ele fez para a comunidade Lucas e para nós hoje? O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre sua montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários
e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e enquanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Então, gente, fazendo um contexto desse texto, antes da gente fazer um resumo do que foi lido, né? A teologia mestra de Lucana é a teologia das comunidades, né? De amor ao próximo, de olhar para o outro, e com muita ênfase nessa compaixão, na oração. Também o Espírito Santo é muitas vezes invocado, muitas vezes. Em situação anterior, nós vimos Jesus descendo da Galileia para Jerusalém, nos textos anteriores. Depois de ter sofrido muito na Galileia, nessa passagem de hoje, reafirma-se que sempre que ele queria que os discípulos o entendessem melhor, eles sempre usavam a parábola. Que na parábola ele fala a linguagem do dia a dia, da vida das pessoas. Tanto para aquela época, como para nós hoje. Ouvir a parábola nos traz muito presente em nossos momentos cotidianos. E Jesus era sempre um sábio, né, gente? Muito sábio. Então, muitos profetas gostavam de ouvi-lo. E aqui fala no início, que ele confiou a 72 discípulos essa missão. Por que 72? Porque no Primeiro Testamento, 72 representa 72 nações. Então, Jesus, utilizando os 72, ele quis demonstrar para a gente que a sua palavra é universal. Ela é universal. Quer dizer, abrange todas as nações. Então, vamos sentir nesse texto como Jesus foi desafiado, né? Na sua missão de mestre. Como ele foi desafiado, como toda hora tinha um, né, querendo testá-lo. E ele sempre firme ao olhar para o Pai e responder. Sempre olhava para o Pai. E ele redireciona, quando eles perguntam para ele sempre redireciona a questão. E recebe sempre como resposta um desafio. Mas quando ele redireciona, ele dá a oportunidade da pessoa pensar. Como somos nós agora. Às vezes a gente lê um texto a primeira vez, a segunda vez, às vezes na terceira que a gente olha aqui a revelação que ele está querendo nos dizer. É assim mesmo a leitura orante. Né? É assim que funciona. É assim que Jesus nos instala, desinstala. Instala na Bíblia e desinstala na vida para a gente segui-lo. Então nós ouvimos como resposta o Shema. Né? Amarás teu Deus, né? É o Shema. Que está lá, né? Lá no Primeiro Testamento. Está no Levítico também. 18, né? 19, 18. Então ele convoca, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com muita força, com a força do nosso coração. Porque o que pulsa mais em nós, o que pulsa em nós, o que nos
nos faz entrar em conexão com o amor, é o coração. Então, amarás a Deus, né? Com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo. Então, voltando para o texto, que foi o primeiro passo, a leitura, né? Leitura. Então, agora a gente vai fazer um resuminho, que foi isso. Então, primeiro nós temos o chamado, amar a Deus, né? Amar ao próximo. E depois, a essa provocação, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Faz lá e faz aqui. Então, aí vem a parábola do samaritano. Linda essa parábola, né, gente? Como ela nos faz pensar e agir. Mais do que pensar, agir. Porque vocês viram que o samaritano passou levita, passou sacerdotes, que eram tidos como as pessoas que cuidavam, né, socialmente do povo. A gente não sabe nem se eles viram. Se viram, piorou. Viram e passaram, né? Parece que viram, né? Que mudaram de caminho. Vocês viram aqui no texto? Mudaram de caminho. Aí veio o samaritano, como nós vimos, né, gente? Veio o samaritano. O samaritano não só viu, mas aproximou e cuidou. E teve misericórdia. Assim o texto fala. E Jesus nos convoca, aqui no fim do texto, né? Vá e faz o mesmo. Este é o resuminho, né? Que nós vimos do texto. Agora nós vamos para o segundo momento, que é o momento da meditação. O que o texto diz para mim? Disse para eles e disse para mim hoje, para nós hoje. Mergulhemos nesse texto agora. Podemos lê-lo aí mais uma vez. E nos atentar para a pergunta, né? Que faz a primeira pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós perguntamos também isso, né, gente? O que devemos fazer para conquistar a vida eterna? Jesus conduz o interlocutor, o mestre da lei, que sabia interpretar as leis, né? Pois é. Para o coração da lei mosaica, ele conduz. Amarás o teu próximo, né, e tal, como nós vimos lá, amar a Deus, amar o próximo, o Shema. Nós vimos lá. Depois termina aí nesse contextinho aí, nesse pequeno texto. Faze isto e viverás. Ele aconselha uma prática, não é mesmo? Não é só pensar no amarás ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu mente e tal. Jesus responde, correto, mas fazer isso e viverás. Aí vem a chave da segunda pergunta. E quem é meu próximo? Então nós estamos na meditação, né? Quem é meu próximo? Podemos fazer a mesma pergunta hoje, né? Quem é meu próximo? Vejam que Jesus não responde. Ele conta uma parábola. Que havia um homem, um ser humano, caído, sofreu uma violência, estava nu, todo machucado, não é? Caído, despojado de suas vestes, quer dizer, devia estar nu, né? E passou um levita, e passou um sacerdote, e nada fizeram. Será que podemos comparar com um deles?
Será que para nós é tão escandaloso passar e não fazer nada? Será? Aí apareceu um samaritano, que aos olhos do judeu, o samaritano era um proscrito. Era um homem que não era ligado à comunidade judaica. Né? Falava samaritano, já não era um bem-quisto, né, na sociedade judaica. E eu penso que há duas questões que nós podemos ver nesse texto. Uma que foi esse proscrito que viu, parou, olhou, chegou perto e curou o ser humano que estava sofrendo, porque ele fez curativos, depois ele o levou a uma hospedaria, ele agiu. Mas, além disso, isso aí também são fatos que nos questionam. Mas tem uma outra que me veio a hora que eu li o texto, a primeira vez, hoje, me veio essa questão. O samaritano era considerado o inimigo do judeu. Será que com esse texto, Jesus não está nos convocando para amar também o nosso inimigo? Às vezes, amar no sentido de amar mesmo, às vezes até não. Amar no sentido de ir visitar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não seria nos colocar disponíveis a essa pessoa que nos parece inimigo, que já demonstrou que não gosta da gente, mas nós gostamos, nós como cristãos gostamos dele. Então esse amor é esse amor que eu penso que Jesus está nos provocando aqui, ao colocar como exemplo aí o samaritano. Esse amor a quem nos já fez coisas que nos parece que é nosso inimigo. Então, para mim, essas duas leituras, não sei se para vocês, pensem nisso, não estaria provocando esse texto. O samaritano, porque o bom samaritano, gente, é Jesus. Ele que tem essa misericórdia conosco, né? É o primeiro bom samaritano, é o próprio Jesus. Como ele tem compaixão de todos nós, né? Então, hoje podemos meditar essa palavra e agora perguntar: quem é meu próximo? É isso que eu coloco para vocês agora, nessa meditação, para quem quiser compartilhar. Quem é o seu próximo? Se você se assemelha ou não ao samaritano, ou alguma vez ao levita, ou a esse sacerdote. Nós somos humanos, né, gente? O Evangelho nos ensina a olhar com o coração. Por isso que eu acho que a leitura orante, eu tenho muita fé na leitura orante, porque ela nos desinstala, ela nos faz pensar para seguir Jesus. Será que eu estou sendo isso, sou aqui? Com quem que eu me assemelho nesse texto? Quem é meu próximo? Alguém quer compartilhar? Seria muito bom ouvi-los. Eu entendo que o meu próximo é aquele que está no meu caminho. É no percurso da minha vida que eu o encontro. E o que me tocou é como amar para herdar a vida. Então o texto fala que tratou as feridas derramando azeite e vinho.
Então é tratar o outro que eu encontrei no meu caminho, que está caído e ferido. E tratar com o vinho me remete às bodas de Caná. Quando acaba o vinho, é porque acabou a alegria, acabou a celebração da vida. Então aquela vida ferida está triste. E é dar de beber da alegria. E derramar azeite. O azeite é usado para ungir, para consagrar para Deus, separar para Deus. Então essa pessoa que foi assaltada, ela teve a sua vida roubada, roubada de Deus, roubada da palavra, roubada do amor. Então derramar esse azeite é voltá-la a ter um laço de intimidade com o Senhor. E também o azeite que as virgens levavam em suas lamparinas acesas, que é manter a palavra de Deus viva e pulsante. É isso que vai tratar as feridas. E como esse samaritano cuidou com as suas posses, eu vou cuidar, amar com aquilo que eu tenho, com o meu azeite, com o meu vinho que eu posso oferecer. Amém. No texto, somos provocados a descobrir quem é o meu próximo. E me ocorre que ele é aquele em quem eu reconheço a presença de Deus. É aquele em que eu amo concretamente por gestos de caridade e cuidado. Porque não existe amor abstrato distante de uma realidade concreta. Me tocou profundamente quando Jesus respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele, vai e faze o mesmo. Misericórdia e compaixão são dois sentimentos que brotam do amor que gesta em cada um de nós. E esse amor nos convida a cuidar do outro, a ajudar o nosso próximo. Ter misericórdia, compaixão, não é somente ter dó, pena e ficar instalado no mesmo lugar. Jesus aqui fala: vai e faz o mesmo, cuida do teu irmão, cuida do teu próximo, com misericórdia, com compaixão. Estes sentimentos devem ser cultivados dentro de nós, para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, gente, inclusive um grande teólogo, Pagola, que muitos de vocês conhecem, diz o seguinte, que o sofrimento deve ser levado a sério. Se a gente não tiver compaixão com a dor do outro, difícil, né, gente? Eu tive uma experiência agora no hospital e vi, infelizmente, presenciei, nem só vi, presenciei essa falta de sentimento pela dor do outro, muito mecânico, as pessoas que estavam tomando conta da saúde, porque um hospital presume-se, né, quem está ali tem muita sensibilidade com a dor do outro, mas não é bem assim. Então, essa leitura hoje também me reportou a esse momento vivido, que a gente acha assim que todo mundo tem compaixão do outro. Às vezes, nem naquele lugar
que é próprio de sentir a dor do outro, não tem. Então, é a nossa oração, né? De pedir que Deus toque no coração dessas pessoas, como tocou, né, no samaritano. E perguntamos, por fim, para a gente passar para o refrão e depois para o outro passo. Será que nós temos essa reserva de amor para olhar as pessoas com o olhar do coração? Vamos então entoar o mantra. Onde reina amor fraterno, amor, onde reina amor, Deus aí está. Como teve amor esse nosso querido São Francisco de Assis, né? Como ele amou, né? Então agora passaremos para o terceiro passo, que é a contemplação. Nesse passo, a gente é convidado a dizer o que a palavra me leva a experimentar. Lemos o texto, meditamos. O que experimentamos nesse texto? Ouvimos, sentimos, né? Agora vamos invocar um silêncio para deixar o nosso coração escutar Jesus. Ele vai nos falar. Vamos ver o que Ele tem a nos falar. Se Ele não fala agora, Ele vai falar mais tarde. Vocês podem voltar ao texto. Você que está em casa, você que está no seu aconchego, em casa, ou mesmo no trabalho, fazendo esse intervalozinho para rezar conosco. Agora deixe Jesus falar. Podemos fechar os olhos e contemplar. Passemos agora, depois de ter ouvido, pelo menos nos colocado à disposição de ouvir, passemos agora ao quarto momento, o quarto passo, que é a hora de nós falarmos com Deus, nós expressarmos o que está no nosso coração. É o passo da oração. O que essa leitura, essa meditação, esta contemplação me faz falar com Deus? Ou pedir, ou agradecer, expressando
o que vem ao nosso coração. Quem quiser compartilhar esta oração. Pois não. Senhor, torne a igreja samaritana, acolhedora, misericordiosa, casa dos pobres e sofredores, para que exista o caminho do amor, do cuidado com o outro e a prática da caridade. Força transformadora de misericórdia e da compaixão, para curar as dores do mundo e construir o reino entre nós. Senhor da vida, eis-me aqui. Derrama o teu azeite e vinho nas minhas feridas, para que, sanada pelo teu exuberante amor derramado, eu possa derramar do amor que tu me plenificaste, para agora ofertar ao ferido no meu caminho. Amém. Houve uma provocação ou uma lembrança no meu coração ao meditar a palavra de Deus hoje, sobre uma campanha da fraternidade em que nós perguntávamos: eras tu, Senhor? E a gente, com um olhar misericordioso ou com um olhar que contempla o próprio Jesus, hoje eu vejo que aquele que precisa de ajuda, que está em situação de sofrimento, é o próprio Jesus. Ele é o meu próximo. Senhor, que o meu coração tenha compaixão do meu próximo e que o meu olhar possa ser para o meu próximo um olhar de ajuda, de cuidados, de muito amor, amor incondicional. Abra meus ouvidos, meus olhos, para que eu possa ver no meu próximo as necessidades e as suas demandas pessoais, que eu possa, assim, cumprir também o seu segmento, sendo uma samaritana. Amém. Senhor, venho pedir-te para que derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que a gente consiga verdadeiramente reconhecer e acolher o nosso próximo, e com a tua graça sermos misericordiosos com todos aqueles que necessitam da tua palavra. Amém. Senhor, agradeço por tudo o que eu ouvi hoje. Ensina-me, Senhor, a fazer o que o samaritano fez, quando assim o outro, o próximo, que está necessitando, ou me pedir, ou eu passar por ele e o ver, e o aproximar, e o chegar, não só ter compaixão. Ensina-me quando eu devo sair do meu lugar e ir até, sem invadir o espaço do outro, mas chegar junto com ele para minimizar seu sofrimento. Amém. Onde reina o amor, fraterno amor, onde
diante dessa leitura, diante desse texto maravilhoso, mas ao mesmo tempo provocativo à nossa fé, à nossa ação, né? Diante de tanta violência, de tanto sofrimento, de todas as ordens religiosas, culturais, políticas, sociais, vamos ao quinto passo, ao quinto momento, que é a ação. O que essa palavra me leva a viver? O que ela me leva a viver? Lembremos que o texto termina: vá e faça a mesma coisa. Então vamos pensar, né? Saindo daqui já, pensando, essa semana, na nossa vida, o que podemos fazer de concreto para viver essa palavra? Então, gente, assim, nós terminamos a nossa oração orante, a nossa leitura orante de hoje. Agradecendo muito a vocês que vieram, a vocês em casa, onde estiverem, que nos acompanhou, a vocês todos que tornaram possível fazer, né, essa leitura chegar a tantas pessoas. O nosso muito obrigada. E convidamos também a você que não está aqui, que venha participar aqui no Santuário São Francisco, desse momento orante. É tão bom, gente, é tão bom. Vocês nem imaginam como é bom. Venham. Terminando a nossa oração de hoje, né, que estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos em celebração ao santuário cantar orando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive